Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você está chegando por aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Está no ar o Pode Mais Saúde, esse espaço onde ciência, inovação, conhecimento se encontram. É um programa idealizado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Conect Educação. Eu sou Patrícia Abreu e a cada episódio, você já está acompanhando aqui, eu recebo especialistas para uma conversa que une ciência, prática clínica e cuidado personalizado. O tema de hoje, gente, é essencial: imunidade e equilíbrio. A saúde do ouvido, a saúde do nariz e da garganta. Vamos entender como esses órgãos, que são verdadeiras portas de entrada para vírus e bactérias, estão diretamente ligados ao equilíbrio da nossa imunidade, da nossa qualidade de vida. Para essa conversa, eu tenho a alegria e a honra de receber a doutora Adriana Silveira, ela que é médica com 26 anos de formação, otorrinolaringologista e homeopata, mestre em medicina na área de otoneurologia e eletrofisiologia da audição, nomes difíceis, hein? Pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também diretora do Corpo Clínico do NOOBA. Doutora, prazer, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Mais Saúde. Prazer e tirar esse tempo da senhora para dividir tanto conhecimento com tantas pessoas. Obrigada, bem-vinda. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço, né, por esse convite para estar aqui falando de um tema tão relevante e tão necessário para as pessoas no mundo moderno. Vamos nós, e para fortalecer ainda mais esse bate-papo, eu tenho também o prazer, a alegria de receber, ela não vem muito aqui não, mas quando ela vem é muito bom. Doutora Rosana Amorim, farmacêutica, gerente técnica da Singular Pharma. Ró, bem-vinda mais uma vez, sempre muito bom ter você conosco, viu? Eu venho. Tá aqui, né? Estou muito feliz de participar, trazer um pouco da visão do que é o segmento magistral, a farmácia magistral, podendo contribuir nesse contexto de imunidade, saúde integrativa e personalização. Não é à toa que é o Singular. Vamos começar, minha gente, esse bate-papo que promete, viu? Promete ser muito bom, muito interativo, muito importante para todos nós. E eu vou começar com a doutora Adriana. Doutora, a gente estava falando de ouvido, nariz, garganta, que são regiões que funcionam como verdadeiras portas de entrada para vírus e bactérias, a gente pode dizer assim. Qual é a relação prática entre imunidade e a saúde desses órgãos? Bom, Patrícia, como você mesma disse, essas portas de entrada, né, principalmente nariz e garganta, são uma forma de comunicar, né, o nosso meio interno com o meio externo. Então, de fato, essas vias são portas de entrada, porém, sem livre acesso, né, porque o nariz, a garganta, principalmente, eles têm estruturas anatômicas ali, sabiamente projetadas para não deixar qualquer vírus, qualquer bactéria invadir o nosso corpo e causar um processo infeccioso que é extremamente desagradável, né, no indivíduo. Então, o nariz, por exemplo, ele tem os cílios, né? A gente tem tanto os pelinhos na entrada do nariz como cílios microscópicos ali na nossa mucosa, na superfície do nariz, exatamente para evitar que substâncias, né, que sejam inaladas, principalmente poeira, vírus, bactérias, que eles não causem nenhum dano nessa mucosa e que, de fato, eles sejam eliminados por esse sistema imunológico. Do mesmo jeito, a garganta, né? Na garganta, a gente tem as amígdalas palatinas, que são ali naquela região a maior concentração de células do sistema imunológico, né, na garganta, que vão agir como verdadeiros vigilantes, né, e vão sinalizar através da produção de determinadas substâncias inflamatórias, né, para outros órgãos do nosso corpo que também estão ali imbuídos de provocar essa reação de defesa, né, para de fato não deixar que o nosso corpo adoeça. Se a gente parar para pensar, né, nós estamos o tempo inteiro entrando em contato com vírus e bactérias, né? No ambiente, num shopping, num cinema, numa clínica. O ar que a gente respira mesmo, né? O ar que a gente respira, a gente está o tempo inteiro ali entrando em contato, né? Pegando em superfícies e inalando também, né? O ar que muitas vezes está ali contaminado.
E a gente não está percebendo, a gente não está vendo, mas essas estruturas ali, elas estão o tempo inteiro trabalhando em nosso favor para não deixar que esses vírus e bactérias penetrem nas nossas células, penetrem nessa mucosa e comecem um processo inflamatório. Quando a gente adoece, é exatamente quando alguns desses mecanismos de defesa, né, de barreira, tanto física quanto também de uma barreira química, porque existe produção de diversas substâncias que servem de sinalizadores, né, de alerta para as outras células do sistema imunológico. Então, quando um desses mecanismos falha, é exatamente quando a gente adoece. Então, a gente tem que ficar muito ligado, assim, sentiu alguma coisa na garganta, pode estar sinalizando um problema em outra parte do corpo da gente? Seria mais ou menos isso? É um sinalizador? Não é que a gente está tendo algum outro problema em outra parte do corpo, mas assim, se a gente sente alguma coisa na garganta, significa que o nosso organismo entrou em contato com algum agente, seja ele um vírus, uma bactéria ou até mesmo um fungo, que ali gerou um processo inflamatório. Entendi. E esse processo inflamatório é exatamente aquele tecido na garganta, aquele tecido do sistema imunológico, aquelas células ali do sistema imunológico que estão produzindo uma reação inflamatória para deter aquele micro-organismo que está ali tentando provocar a infecção. Uhum. Só que esse mecanismo de defesa, esse processo inflamatório, gera sintomas, que normalmente são dor, sensação de inflamação, produção de secreção purulenta, em alguns casos, ali a nível das amígdalas, né? E ali, quando você tem aquele processo inflamatório local, aquele tecido, aquela aglomeração de células naquele órgão, ele vai produzir substâncias que, à distância, vão sinalizar outras células do nosso sistema imunológico para elas começarem a produzir anticorpos, exatamente para não deixar aquele processo se espalhar para outras partes do corpo. Entendi, perfeito. Doutora, a senhora falou também em relação aos pelos do nariz, que eles servem como proteção, né? Mas tem muita gente que puxa, tira, depila, pega ali a pinça para tirar. É correto fazer isso? Não é correto fazer isso. E eu recebo muitas vezes, já vi muitos casos em consultório do paciente chegar com um processo inflamatório naquela região, até formação de microabscessos, né, naquela região, exatamente por fazer essa retirada desses pelos com um instrumento, por exemplo, que não está bem limpo, não foi esterilizado, né, e isso gerar um processo inflamatório, né, uma infecção ali por outras bactérias que estão ali naquele instrumental, né, por isso ter sido feito de maneira inadequada, né, sem o instrumento ideal, sem a limpeza ideal e sem a experiência da pessoa, né, que é leiga, não conhece, não domina a anatomia daquela região, para saber se pode ou não pode e como pode, né, remover aqueles pelos. O ideal, de fato, é não removê-los. Por quê? Porque aqueles pelos, eles são uma barreira física de proteção, exatamente para não permitir que a gente inale determinadas partículas que podem realmente, assim, chegar rapidamente através da cavidade nasal até a nossa garganta. E aí, realmente invadir o nosso corpo e causar um processo infeccioso. Até mesmo a poeira, né? A poluição. Esses pelinhos, eles servem como filtros, verdadeiros filtros, exatamente para evitar que a nossa árvore respiratória seja contaminada, né, por essas partículas em suspensão no ar. Agora, é impressionante também como tudo está interligado, né? Essa região, cabeça, pescoço. Eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor como é que eles se conversam. O ouvido com a garganta, enfim. Então, quando a gente está na fase de formação, né, ou em qualquer literatura que explique como é essa anatomia, fala-se muito num termo em solidariedade anátomo-fisiológica. Na verdade, nossa árvore respiratória, nosso tubo respiratório, ele é totalmente revestido por uma mucosa que é semelhante, né, no nariz, na garganta, na laringe, na traqueia, nos brônquios, né? Eles têm uma característica em comum. E existe uma comunicação também do nariz, na mucosa do nariz, com a cavidade timpânica, que é o ouvido, né? E aí e com os seios da face também.
né? Que são essas cavidades que existem aqui dentro da nossa face, na região maxilar, na região frontal, em outras regiões mais internas, né, da nossa cabeça, que servem exatamente para poder trazer a sensação de leveza, né? Se a gente não tivesse esses seios da face, né, aerados, não tivesse preenchidos por ar, a gente ia ter a sensação sempre da cabeça pesada, né? É exatamente por isso que quando a gente tem uma gripe, né, ou uma sinusite, que essa mucosa inflama, ela começa a encher de secreção, a gente fica com a sensação de cabeça pesada, né? Exatamente porque aquela cavidade que o normal dela é ser preenchida por ar e não por secreção, ela começa a se encher, né, daquele líquido que vem em consequência da produção de um material inflamatório, né, resultante da própria infecção em si, e faz com que a gente tenha essa dor de cabeça com sensação de peso, que piora quando abaixa, quando levanta, né? Esse é um sintoma, assim, bem clássico, né, de que existe um processo inflamatório ali, que a gente chama normalmente de rinocinusite aguda. Já senti isso, a cabeça parecendo uma pedra, assim, quando você baixa realmente é muito, muito pior, muito mais desconfortável. E muitos pacientes também relatam, doutora, que sempre que a imunidade baixa, logo aparecem crises de garganta, né, inflamada, aparece a sinusite. Por que isso acontece? Bom, então, é como eu te disse, né? Esses órgãos, eles são verdadeiros vigilantes ali do nosso sistema imunológico. Então, eles começam a inflamar, né? Eles começam a produzir substâncias para deter aquele micro-organismo e esse processo inflamatório começa a atingir, exatamente pela solidariedade anátomo-fisiológica, essa inflamação se propaga para esses outros órgãos. No dia a dia, como é que a gente faz para prevenir e evitar esse monte de coisa, de inflamação, de imunidade baixa, para a gente proteger o ouvido, nariz, garganta? Bom, o que é que eu faço no meu dia a dia, né, como médico otorrino, laringologista e como homeopata, e de alguém que pensa no paciente pela abordagem integrativa, ou seja, a gente tem que pensar na causa, a gente tem que pensar em tudo que está envolvido, né, no dia a dia daquele indivíduo, exatamente para poder promover saúde como um todo, não só da parte respiratória. Então, eu falo sempre para o meu paciente que ele precisa se fixar em 4 pilares que são importantíssimos para a nossa saúde: sono de qualidade, alimentação de qualidade, exercício físico regular e gerenciamento do estresse, né? Que é algo... Vixe! Esses 4 pilares, eles estão intimamente relacionados entre si. E eu lhe digo com toda certeza, se você tiver um desequilíbrio, né, de um desses 4, somente um desses 4, você negligenciar, voluntária ou involuntariamente, inevitavelmente, o nosso sistema de defesa, ele pode falhar, né? Ele vai falhar. Então, cuidem-se, né? Então, meu foco, né, minha linha de tratamento para o paciente é exatamente visitar esses 4 tópicos aí na vida dessa pessoa e ver o que é que está acontecendo com ele. Será que o sono está sendo ruim por algum motivo? Ou porque ele está dormindo muito tarde, acordando muito cedo, se expondo excessivamente a telas? Será que esse paciente tem um ronco excessivo, uma apneia do sono que faz com que ele não tenha um sono reparador, que ele não entre naquela fase do sono REM, que é o sono de qualidade, é o sono que zera a nossa quilometragem? Será que esse paciente é aquele paciente que no dia a dia dele ele está tendo uma alimentação excessivamente rica em ultraprocessados, né? Aquela pessoa que trabalha, não tem tempo de cozinhar, não faz a sua própria comida, ou tem preguiça de fazer, ou não sabe fazer, né? E tá ali sempre recorrendo àquelas comidinhas prontas que vem cheia de aditivos químicos, né? Que são verdadeiros contribuintes para equivocar o nosso sistema imunológico. Então, quando ele entra em contato, o corpo recebe um excesso de alimentos com aditivos químicos, como a gente vê nessas comidas prontas, o sistema imunológico, ele entra em alerta.
porque aquilo não é próprio, né? O sistema imunológico, ele não reconhece aquilo como próprio. E ele vai, de fato, fazer um sinal de alerta, né? Para exatamente, como acontece com os vírus e bactérias, para eliminar, para deter, para detoxificar aqueles aditivos que estão ali entrando em contato com o nosso corpo, né? E ele tem uma competência para fazer essa eliminação. Porém, quando isso acontece excessivamente e a gente sobrecarrega esse sistema imunológico, né, para poder fazer essa detoxificação, imagine que ele vai estar intensamente ocupado tentando detoxificar algo que ele está reconhecendo que faz mal para o nosso corpo e pelo fato de estar muito ocupado, entre aspas, né, com essa detoxificação, ele vai falhar em identificar, né, e eliminar aquele micro-organismo que está invadindo o nosso corpo. Ele trabalha ainda ajudando a gente, né? Exatamente, porque ele está, né, ali totalmente equivocado. E esse é o princípio também que faz com que as doenças autoimunes, né, comecem a se desenvolver. Então, e aí indo para os outros aspectos, né, atividade física. Aquele indivíduo sedentário, aquele indivíduo que trabalha num ambiente ou vive num ambiente socialmente extremamente estressante, sem ter tempo, sem ter pausas adequadas para ele ter uma recuperação. Essa também é uma forma de estresse, de sobrecarga para o nosso sistema de autorregulação, e isso faz com que a gente fique mais vulnerável aos processos de adoecimento. Uma pausa para respirar é necessária. Então, vocês viram aí, olhem todos os episódios do Pode Mais Saúde, todos os médicos falam em qualidade de vida, boa alimentação, atividade física, dormir, o sono, que é super importante. Mas agora eu vou puxar a Ró para essa conversa e quero saber se a suplementação ajuda também de alguma forma, doutora e Ró. Pergunta para as duas. Se a maior parte do nosso sistema imunológico está no intestino, você não pode ignorar o intestino numa crise como essa. Então, tem vários suplementos que vão ajudar. É claro que numa crise que tem uma infecção bacteriana, vai ser necessário um antibiótico. Ou tratamento homeopático, se for esse a vertente. Mas você pode espaçar essas crises e você tem que começar alguns reparos, né? Então, é importante usar uma glutamina para reparar essa permeabilidade, né, excessiva desse intestino, que está passando várias bactérias que não deveriam, que está ativando mais ainda o sistema imunológico. Você vai ter que fazer uma recolonização de alguns probióticos, prebióticos também, né? A vitamina C é importantíssima, a vitamina D também. E temos fitoterápicos como a equinácea, que é fantástica, o própolis. Então, você tem muitos ativos hoje que podem estar ajudando. Agora, o que eu acho mais injusto é que você pode até controlar, às vezes, um sono, uma alimentação adequada, né? Fazer atividade física, mas gerenciar o estresse é externo, né? Então, é muito complicado. É estressante gerenciar o estresse. E afeta, né? Então, às vezes, você está com tudo controlado, seu paciente, você consegue, né, doutora? Tudo direitinho, e, de repente, o estresse bota tudo a perder. Né? É nesse ponto, Ró, que eu sempre falo, assim, qualquer evento que eu vou. É por isso que eu amo a homeopatia, exatamente porque ela consegue trabalhar, né, nas nossas vulnerabilidades, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional. Então, assim, atuar com homeopatia de forma personalizada, de acordo com o estresse daquela pessoa, daquele indivíduo, porque cada um vivencia o estresse de uma forma peculiar, né? É exatamente assim, eu tornar esse indivíduo menos vulnerável, né, àquele ambiente que é inóspito para ele. Né? É exatamente nesse ponto que entra, né, os homeopáticos entram como um agente que vai somar, que vai complementar todas essas medidas aí que Rosana falou, porque de fato, assim, se eu não reparo, né, a barreira intestinal, que, como Rosana mesmo disse, gente, 70% das células do nosso sistema imunológico, elas estão no intestino, elas não estão no nariz e na garganta, tudo, né? Nariz e garganta, eles servem, digamos assim, eu vou fazer uma analogia, como um agente de portaria,
né? Que vai sinalizar para o intestino que tem células mais complexas do nosso sistema imunológico e dizer assim, opa, entrou gente estranha aqui, fica de olho, tá? Que quando chega lá a nível do intestino e que atravessa essa barreira intestinal, o sistema imunológico vai, digamos assim, complementar essa ação que começou ali a nível de nariz e garganta. O intestino. Cuidem do intestino de vocês. A gente vai conversar depois com o Dr. Érico Carvalho também, que vai falar muito sobre o eixo intestino-cérebro. Não vai lá, a gente vai conversar com ele, né? Doutora, me diz uma coisa. Homeopatia demora para começar a fazer efeito esse tratamento? Então, esse é um dos grandes mitos, né? Isso. A gente vê muitas pessoas dizerem, a homeopatia demora muito. Não vou fazer porque demora. Exatamente. Isso, não vou fazer porque demora. Gente, nas situações agudas, nas doenças agudas, como, por exemplo, uma crise aguda de uma rinite, uma rinofaringite aguda, né? Digamos, uma gripe, né? Uma Covid, vamos falar, né? Então, quando você entra rapidamente, né, com o medicamento homeopático ou os medicamentos homeopáticos que respeita a lei da semelhança, né? Respeita os princípios básicos da homeopatia e que ele atua bem, está ali bem direcionado para aquele quadro individualizado, né? A forma como o paciente sente. Cada um sente de uma forma diferente, de uma forma peculiar. E é exatamente essa observação e esse medicamento correto que você aplica naquele paciente, ele tem potencial de agir rapidamente, né? Ele tem uma ação. Em poucas horas, a gente já vê o feedback do paciente dizendo, doutor, eu tô melhor, eu tô me sentindo melhor, né? Inclusive, assim, eu na época da pandemia, eu junto com uma outra colega homeopata, nós publicamos esse trabalho que nós fizemos, essa pesquisa, no auge da pandemia, né? Com pacientes acometidos por Covid, colaboradores, pessoas da área de saúde, inclusive, que tratamos na fase inicial da Covid, e nós tivemos um resultado muito bom, né? Em pouco tempo, assim, tivemos 50% desses pacientes eram pertencentes ao grupo de risco, e nós não tivemos nenhum paciente que precisou ser entubado, nenhum paciente, pouquíssimos pacientes que precisaram ser internados, né? Então, assim, a homeopatia na doença aguda, ela responde rapidamente. Na doença crônica, né, que é aquela doença que já está instalada há pelo menos mais de 3 meses, né? Então, pessoas que vêm com doenças que estão há 20 anos, né? 10 anos acometendo, lógico que a homeopatia, ela você não vai estalar os dedos e usar o medicamento e na semana seguinte o paciente voltar zerado, né? O tempo de resposta é proporcional ao tempo em que a doença também levou para poder se instalar. E o foco também dele no tratamento, né? Exatamente, o foco também dele no tratamento, né? É como Hipócrates, né, dizia assim, antes de curar alguém, pergunte a ele se ele está disposto a abandonar todos os hábitos que lhe fizeram adoecer. Então, a gente como curador, né, a gente como médico, como profissional de saúde, a gente dá para o paciente todas as ferramentas para ele se restabelecer. A gente mostra para ele tudo o que está acontecendo no corpo dele e o que ele precisa fazer para nos ajudar, inclusive, aos medicamentos e suplementos fazerem efeito, né? A funcionarem, a restaurarem a saúde dele. Mas se ele também não contribui, né, com o mínimo de esforço para essa mudança de hábitos, né, para essa mudança, muitas vezes, da mentalidade dele a respeito do que ele precisa fazer para mudar. Às vezes eu digo assim, gente, seu caso, eu acho que você tem que renascer, né? Vou te mostrar o caminho, como é que a gente faz para poder escrever uma nova história, né? E quando o paciente se engaja nesse processo, a gente tem muito êxito, né? A gente tem muito resultado. É muito grande a procura, Rô, por homeopatia, sim, lá na Singular? Sim, e cada vez mais. A gente tem um laboratório especial.
Não sei se vocês sabem, mas o laboratório de homeopatia ele não pode ficar junto dos outros. Não sabia. Tem todo um cuidado, inclusive todo o andar de cima são os laboratórios normais, né? Eu preciso voltar na Singular, né? Precisa. Depois dessa reinauguração agora, com os 10 anos. Pois é. E o laboratório de homeopatia é lindo, é assim, a menina dos meus olhos, né? E a gente tem um cuidado muito especial. E a homeopatia não é só gotas e glóbulos, né? Tem diversas formas farmacêuticas que você também pode preparar. Na minha cabeça era originalizações. só pingar ali um pouquinho, tomar. Para mim era só isso, a É porque é homeopatia. super prático, né? As gotinhas Sim. e o glóbulo para a criança é muito prático, mas você pode fazer em diversas formas farmacêuticas. Você pode fazer em xarope, você pode fazer em óvulos, né? Tem todas as outras formas também. Não só com as tinturas, que aí já não é mais homeopatia, mas também com as matrizes. Olha, para quem está chegando agora, eu estou conversando com a doutora Adriana Silveira. Ela é otorrinolaringologista e homeopata. E também com Rosana Amorim, farmacêutica lá da Singular Pharma. Doutora, com que idade, né, um ser humano deve procurar um otorrino? A gente estava conversando em off antes de começar o podcast e a senhora me disse que a mulher ainda grávida já tem que se preocupar. Como é isso? Sim. Olha, na verdade, assim, o bebê, quando ele nasce, né, ele já entra num programa que é chamado de triagem auditiva neonatal, né, que é feita por uma equipe, né, não só de otorrinolaringologista, como no fonoaudiólogo, onde ele passa pelo teste da orelhinha. Né? Então, para você ter uma ideia, a perda auditiva, a surdez, ela é mais prevalente do que as doenças que o teste do pezinho se propõe a investigar, né? E não é dado tanto valor, né? A gente não vê falar tanto, né, e valorizar tanto a triagem auditiva neonatal, o teste da orelhinha, como a gente vê falar, né, do teste do pezinho. Sim. Né? Então, assim, a criança nasceu, de fato, ela precisa passar por essa triagem e qualquer falha, ela já precisa seguir, né, para uma avaliação mesmo regular com o otorrinolaringologista, a equipe de fonoaudiologia, para poder seguir essa criança e investigar, né? Porque quanto mais cedo a gente faz essa intervenção, mais chance dessa criança ter uma audição normal e ter uma vida, um desenvolvimento auditivo e de linguagem também normal, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual, assim, a criança precisa passar, né, por um otorrino assim que nasce, né? E na gestação é importante, né, a gente fazer esse acompanhamento, porque, aliás, eu diria que no período pré-concepção, Olha, né, é importante, porque se a gente modula essa mãe, né, o organismo dessa mãe, se a gente, principalmente se ela já for alérgica, por exemplo, né, se ela tiver um quadro alérgico e a gente modula esse intestino dessa mãe, se a gente melhora o processo inflamatório crônico de baixo grau que a gente vê naquela mãe, né, se a gente torna essa mãe menos vulnerável, digamos, às intempéries, né, às questões mais difíceis relacionadas à própria tentativa de engravidar, à gestação em si, né, ao processo de parto puerpério. Se a gente prepara emocionalmente essa mãe e também a saúde dela, lógico, essa criança ela será mais saudável. Se a gente prepara essa saúde dessa mãe, ela tem mais chances dela ter um parto natural, né, um parto normal. E que é um indicador de saúde extremamente importante. Então, hoje a gente sabe que crianças que nascem do parto cesariano e também crianças que não são amamentadas, né, por alguma questão, pelo menos ali 6 meses exclusivamente no peito, essas crianças elas já têm uma desbiose, já têm um desequilíbrio dessa microbiota intestinal, ela já tem uma deficiência, né, tanto dos lactobacilos quanto dos bifidobactérios, que são importantíssimos para a nossa imunidade, para a nossa defesa. Então, essa criança já nasce, digamos assim, com delay, né? Já nasce com uma deficiência ali na questão imunológica, que já vai torná-la mais propensa a ter mais quadros infecciosos e também quadros alérgicos. interessante isso, viu? Já que a gente está falando de ouvido, né? A gente chegou a falar de surdez até. Com o passar dos anos, né, a gente vai envelhecendo,
vai perdendo um pouco da audição mesmo. Muitas pessoas recorrem àquele aparelhinho para ouvir melhor, mas é possível, de alguma forma, prevenir, em parte, doutora, essa queda de audição em pessoas mais velhas? Olha, o que a gente tem assim muito claro é o seguinte: envelhecer é inevitável, né? Sim. Certo? Mas assim, envelhecer com saúde, né, com longevidade, com autonomia, é totalmente possível. Então, o mesmo para a audição. O nosso órgão auditivo é um órgão que fica dentro do nosso crânio, né, dentro do osso temporal, que é o osso mais rígido do nosso corpo. E é um órgão, digamos assim, extremamente sensível a todas as questões metabólicas, a tudo que está relacionado à nossa saúde. Esse órgãozinho que está ali dentro, né, da nossa caixa craniana, ele vai sofrer, ele vai ser influenciado, né? E tudo aquilo que promove uma aceleração do nosso envelhecimento, né, do envelhecimento das nossas células como um todo, também envelhecerão essas células de lado do nosso sistema auditivo. Essas células, que são chamadas de células ciliares, que ficam lá dentro, né, no íntimo da nossa audição, são células extremamente especializadas, sofisticadas, exatamente para poder nos dar a sensação de conforto auditivo, a sensação de compreensão, a sensação de discriminação da frequência que eu estou escutando, né? Então, elas são células que demandam, elas têm uma atividade metabólica muito intensa. Então, qualquer situação no nosso organismo, qualquer comorbidade que eu tenha, do tipo uma hipertensão, um diabetes, um pré-diabetes, né, uma doença cardiológica, a cardiopatia isquêmica, por exemplo, assim, tudo isso predispõe, concorre para que essas células envelheçam mais rapidamente. Seria um estresse oxidativo, que a gente vê muito falar, né, hoje nesse termo, estresse oxidativo. Do mesmo jeito que a nossa pele, né, sofre um estresse oxidativo, a gente perde colágeno, né, a pele vai envelhecendo, essas células também sofrem um processo de deterioração, de desgaste, né, principalmente porque, por ser um órgão tão pequenininho, imagine a artéria, né, que nutre, a artériazinha, o vasinho sanguíneo que vai levar todos os nutrientes para esse órgão, essa célula funcionar bem. Eu mostro sempre ao paciente, é uma artériazinha que é mais fina do que esse fio de cabelo. Então, imagine se o corpo está ali em estresse oxidativo, se ele está inflamado, se ele está passando por situações de estresse de forma continuada, sustentada. Isso vai agredir o nosso ouvido. Esses nutrientes, eles não vão chegar lá nesse ouvido. E isso, inevitavelmente, favorecerá esse envelhecimento e a instalação da perda auditiva, né? Que pode vir associada ao zumbido. Eu já ia perguntar do zumbido. Que é um sintoma extremamente desagradável, né? Então, o que é que eu diria, né? O contrário. Como a gente pode fazer para desacelerar esse processo? Ótimo. Vamos voltar aos 4 pilares. Né? Alimentação, sono, gerenciamento do estresse, né? Atividade física. É para tudo. E eu, muitas vezes, eu sinalizo para o paciente o seguinte: olha só, você está tendo esse zumbido, né? Você está com essa perda auditiva. Pense que esse zumbido ou essa tontura, né? Porque o labirinto também está ali dentro, né? Faz parte esse mesmo órgão, né? Uma parte relacionada à audição e outra relacionada ao equilíbrio. Se o zumbido está ali presente, se está te incomodando, é o sinal que esse órgão está dando, o teu corpo está dizendo que tem algo ou algumas coisas, alguns fatores que não estão funcionando bem no seu corpo. Então, zumbidinho no ouvido, por quanto tempo eu vou procurar um otorrino? Mais ou menos. Olha só, o zumbido que persiste, né? Uma semana? Por mais de eu diria até assim, no prazo de uma semana, persistiu ali, está incomodando,
o paciente precisa de uma avaliação, tá? Se esse zumbido ele vem associado à sensação, inclusive, de que não está ouvindo bem, né? Poxa, estou com zumbido, não estou ouvindo bem, esse lado está tampado. Inclusive, é uma situação até emergencial se vem associado à perda auditiva, porque o paciente pode estar desenvolvendo uma perda auditiva súbita. Né? Que, na maioria das vezes, a perda auditiva súbita, ela pode ser de causa ou viral, né? Pós uma infecção viral, mas ela também pode ser consequente a um evento vascular, uma isquemia, ou uma trombose, uma hemorragia fina que acontece naquele pequeno vasinho que está ali, né, irrigando o nosso ouvido. É como se fosse um infarto a nível da cóclea, né, que é nosso órgão auditivo. Então, isso é uma emergência, né? Essa é uma situação emergencial, por quê? Se em até 48 horas eu não entro com uma medida para resgatar, para salvar esse ouvido, essa perda ela pode ser irreparável, ela não reverte, pode ser irreversível. Então, assim, esses pacientes precisam, de fato, procurar a assistência, né, do otorrino, exatamente para poder fazer uma sequência de testes, de exames, para a gente detectar se isso está acontecendo ou não. Nesse caso aí do zumbido, existem também nutrientes fitoterápicos que ajudem, né, na saúde auditiva e no controle desse zumbido? Com certeza, com certeza. Para você também, viu, Ró? Então, como eu lhe disse, né? Se essa irrigação, se essa arteríolazinha, se esses vasos são vasos bem delicados, qualquer situação ali pode diminuir a entrega desses nutrientes ali a nível dessas células que são tão sofisticadas e exigem, de fato, nutrientes importantes, como zinco, né, vitamina B12, vitamina D. A gente tem que estar com esses elementos, além de outros minerais também, em ordem, né? Esses são os principais, para poder essas células elas estarem metabolicamente bem, funcionando bem. Então, o que é que eu vou fazer nesse paciente? Primeiro, eu vou identificar se existe a deficiência de alguns desses nutrientes para eu corrigir. E eu posso recorrer, por exemplo, a substâncias, né, a ativos que possam melhorar a irrigação desse ouvido interno, né, dessa cóclea. Como, por exemplo, eu gosto muito ginkgo biloba, o piquenogenol, ele aumenta a irrigação, a beta-estina. Então, são substâncias, são ativos que podem melhorar a entrega, né, de nutrientes nesses órgãos e me ajudam muito nesses casos, por exemplo, da perda auditiva que se instalou recentemente, exatamente para poder a gente restaurar, né, a audição dessa pessoa. Ró, como é que funciona lá essa questão? E como a doutora falou, está relacionado ao estresse oxidativo. Então, não só os nutrientes, como anti-inflamatórios também, antioxidantes, todos que ela falou, mas também eu acho importante o NAD, uma coenzima Q10, o ácido lipoico. Então, fazem diferença, né? Um beta-caroteno. Eles vão ajudar muito nesse processo. E, às vezes, como está relacionado também, como você falou, a perda auditiva, algumas doenças metabólicas, né? Você tem que pensar em alguns antioxidantes que estariam relacionados, por exemplo, à resistência insulínica, né? Uma berberina, tudo isso vai ajudar no processo. Porque as mucosas conversam entre si, né? Sim. Uma inflamação numa área não quer dizer que ela vai ficar isolada, né? Ela se relaciona, principalmente se parte também de um intestino. Né? Exatamente. Eu diria, Ró, que assim, a berberina o berberine é um dos principais, porque essas células, elas são extremamente sensíveis à resistência insulínica. Tá? Elas não funcionam bem se nesse organismo o indivíduo tiver muita insulina, né, circulante ali no sangue. Se ele tiver com a insulina muito alta, vai ocorrer tipo que um apagão, né, nessas células. Elas não vão funcionar bem. Então, muitas vezes, aliás, eu diria, na maioria das vezes, se a gente não corrige a resistência insulínica desse paciente, a gente não consegue resgatar a função de equilíbrio e a função auditiva. Então, a gente não consegue melhorar a tontura. Eu não consigo melhorar o zumbido desse indivíduo. E aí, realmente, um dos que eu mais gosto, assim, eu gosto do berberine, gosto do Chronic para me ajudar nesse processo, né? O Chronic é muito bom. E eu gosto também, Ró, do NAC,
né, da N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. Inclusive, tem alguns estudos, assim, feitos no paciente com perda auditiva súbita, com êxito, né, na recuperação auditiva. Eu já tive alguns pacientes que a gente conseguiu resgatar, recuperar a audição com o uso não só, né, dos ativos para poder melhorar a circulação desse ouvido interno, né, resgatar a entrega desses nutrientes, como também antioxidar, ajudar na detoxificação de tudo aquilo que está ali causando aquele apagão, né, naquele ouvido. E ele foi bem reposicionado depois do Covid, né, doutora? Porque antes o NAC era muito só como mucolítico, né? Isso. E aí ele, precursor de glutationa, é um dos melhores anti-inflamatórios. E ajuda, melhora né? a imunidade. E ajuda também na restauração da barreira intestinal, né? Por isso que eu gosto, assim, demais dele, do NAC. E ele é azedinho, né? Você pode fazer ele em sachê, você pode fazer ele em goma, né? Ele é fantástico. Hoje Xarope. tem diversas formas, né? Farmacêuticas, assim. A que eu mais gosto assim, eu gosto da forma de goma. Gosto do encapsulado, né? Que eu acho que é o mais prático. Alguns pacientes reclamam do odor, né? Sim. Assim, porque tem um cheirinho assim, né? Meio... Mas, enfim, o benefício... Nem tudo que é ruim, né? Exatamente. O benefício é tão grande que assim, vale muito a pena a gente estar utilizando, né? O NAC. É um dos meus grandes aliados, assim, no meu consultório para poder ajudar os pacientes, não só do ponto de vista respiratório, como também no estresse oxidativo do ouvido interno. A quercetina também, né, doutora? Sim. E tem muitas formas farmacêuticas que a gente pode estar contribuindo com a adesão do paciente, porque não é tão simples você tomar vários suplementos durante o dia em cápsula. Ai, não é fácil, não. Então, eu não sei se você sabe, mas a farmácia ela trabalha com mais de 21 formas farmacêuticas. E, às vezes, o paciente pensa que só existe a cápsula, né? Mas nós trabalhamos com shot, com sachês, com tablete, com strip, e todos eles feitos de uma forma muito natural, isento de muita coisa, né? De aditivos que possam piorar e inflamar mais ainda. Então, a gente tem um leque de opção aí, de formas farmacêuticas que vão ajudar nessa personalização. Sem desculpa para vocês. Vamos agora de vertigens e disfunções do labirinto. Muita gente acha que qualquer tontura que sinta é labirintite, vem do labirinto. O que realmente significa esse termo, doutora? Então, esse termo labirintite foi um termo muito popularizado, né, para poder dar nome a qualquer disfunção ali do órgão, né, que causa a tontura, que causa exatamente a falência do equilíbrio, né, aquele mal-estar, a sensação do corpo estar rodando ou a sensação de desequilíbrio em si. As pessoas associam, estou com labirintite, mas na verdade esse é um nome completamente errado, né? Já houveram campanhas, inclusive da Associação Brasileira de Otorrino, para desmistificar esse nome, né? O nome da campanha era Não Fale Labirintite. Exatamente porque a labirintite é uma doença infecciosa do ouvido interno, é a infecção, é a inflamação, infecção desse órgão que fica ali dentro, né? Do osso temporal, né, na porção petrosa, que é a porção do osso o mais duro do nosso corpo, né, exatamente porque é um órgão nobre, só que em algumas situações pode acontecer a infecção, a destruição desse órgão por uma bactéria, né, por uma infecção, seja ela bacteriana, seja ela viral, e que gera surdez mesmo, gera perda auditiva profunda e gera também uma tontura incapacitante muitas vezes, né? Então, essa é uma labirintite, né, que o paciente precisa de internamento mesmo para fazer antibiótico-terapia venosa, inclusive para evitar a progressão desse quadro, né? O aumento desse quadro e progressão para uma meningite, um abscesso cerebral, por exemplo. Esse quadro precisa ser contido, né? Mas, assim, a maioria das pessoas que tem um sintoma tipo, tô com tontura, tô tendo vertigem, tô tendo, né, desequilíbrio, diz, eu estou com labirintite. Na verdade, você não está com labirintite, você está com uma disfunção
do labirinto, né? Alguma disfunção que está fazendo com que esses sensores de equilíbrio, né? Que vão estar informando ao nosso cérebro qual posição que o nosso corpo está, exatamente para gerar respostas reflexas, né? De que músculos eu vou contrair, que postura eu devo assumir para não cair, né? Exatamente o objetivo é eu me manter em pé, me manter em equilíbrio. E a maioria dessas disfunções, na verdade, não são a labirintite em si. A labirintite é rara, né? A infecção mesmo do labirinto é extremamente rara, principalmente nos dias de hoje, né? Em que o acesso aos antibióticos, principalmente as antibiótico-terapias venosas, é muito mais, digamos assim, simples. A gente tem muito mais opções terapêuticas hoje disponíveis, né, do que tínhamos antigamente, em que esses quadros ainda eram vigentes, ainda apareciam. Então, até eu falava errado, viu? Falava labirintite. Então, quem tem essa disfunção, doutora, homem, mulher, que idade, é genético? Olha só, na maioria das vezes, né, a gente observa, né, pacientes na faixa etária, assim, entre 40, 50 anos, assim, são os grupos, assim, tanto homens quanto mulheres, né, que apresentam as disfunções do labirinto, tá? Mas, assim, crianças também podem apresentar, né, as disfunções do labirinto. A criança também pode apresentar. É mais raro, mas é possível que crianças tenham, né? Na maioria das vezes, o que é que eu observo? Vamos falar aqui pensando nas causas principais. Na maioria das vezes é uma causa metabólica, né? Na maioria das vezes a gente vê. E a gente vê também... Você já deve ter ouvido falar, você até comentou antes, né, da gente começar aqui, a questão dos cristais, Sim. né, o deslocamento dos cristais. Então, a gente tem lá dentro do nosso labirinto, a gente tem cristais que, de acordo com a nossa posição da cabeça, esses cristais vão se movimentar para um lado e para o outro e eles vão gerar exatamente um impulso elétrico que o cérebro vai reconhecer em que posição nossa cabeça está, nosso corpo está, exatamente para a gente assumir essa postura para nos mantermos em equilíbrio. Só que em algumas situações, esses cristais eles podem sair do lugar onde eles devem estar. E se coloca no lugar? Se coloca no lugar. Eles podem sair do lugar. E quando eles saem do lugar, eles começam a estimular áreas do labirinto que não são para serem estimuladas, tá? Essa é uma das disfunções do labirinto que são as mais presentes, as mais frequentes. E normalmente eu vejo associada a alguma situação também metabólica, principalmente a resistência insulínica, a deficiência de vitamina D também, que pode estar associado à recorrência desse deslocamento desses cristais. Então, tem paciente que chega no consultório, a gente identifica que ele teve um deslocamento desses cristais, que chama-se vertigem postural paroxística benigna, tá? A gente reposiciona, um ano depois ele volta com o cristalzinho lá fora do lugar de novo, com os mesmos sintomas. Então, assim, quando a gente observa que essa recorrência está muito grande, tem algum fator ali que está promovendo, né, essa recidiva desse quadro. Então, normalmente eu vejo deficiência de nutrientes, sobretudo de vitamina D, porque a vitamina D, ela estimula, né, ela promove a absorção de cálcio, né, no nosso corpo, e esses cristais, eles têm cálcio na sua composição. E a resistência insulínica, as alterações metabólicas também podem influenciar na consistência de uma camada de um gel, né, que existe lá dentro do labirinto, que é exatamente como se fosse um colchão, né, uma caminha ali que vai acomodar, vai grudar esses cristais no lugarzinho certo. Então, quando o paciente ele cursa, né, com níveis muito elevados, por exemplo, da glicemia, ou variações muito bruscas da glicemia, essa camada de gel que cola esses cristalzinhos, essa camada pode se desfazer, ela pode se desintegrar. E isso fazer esses cristais se deslocarem, né, se descolarem ali daquela região e começarem a passear dentro do labirinto, né?
e estimular áreas erradas e causar essa sensação de tontura, né? Normalmente rotatória, é bem desagradável, né? Nesse caso, nem evite sair de casa. Dura segundos ou minutos, né, de duração, causa um desconforto muito grande. Pode ter vômitos o paciente, né? Nesse caso, saia de casa direto para o otorrino, para poder a gente identificar, né? Fazer o diagnóstico correto. Mas diga assim, pega carro, dirigir, não, né? Não. Melhor ficar... Chamar um carro para ir para o médico. Exatamente. E de preferência ir acompanhado, né? Ir com um acompanhante, porque assim, muitas vezes a tontura, o próprio reposicionamento desses cristais, ele pode fazer com que a pessoa, nas primeiras 48 horas, ela fique um pouco mareada, né? Ela tem uma sensação de ressaca, né? Normalmente o paciente revela isso, né? Doutor, eu tô com a sensação de ressaca. Aí eu digo, isso vai passar, né? As primeiras 48 horas é assim. Então, aí eu digo, evita dirigir nesse período, evita... transitar em ruas movimentadas sem estar acompanhado, porque de fato ele fica um pouco mais aéreo, né? E isso, o nível de atenção cai. Então, o risco maior, né, de sofrer um atropelo, né, ou ter um acidente automobilístico é maior. Olha, nosso tempo já estourou, Lavínia já está ali brigando comigo, mas eu ainda tenho que falar sobre infecções de vias aéreas superiores de repetição. Calma. Doutora, muitas pessoas, especialmente as crianças, né, acabam colando uma gripe, um resfriado no outro. Isso acontece por quê? Muitas mães falam, essa mudança de tempo está muito doida, meu filho está ficando mal, está fazendo calor, daqui a pouco está fazendo frio, chove. Tem alguma explicação para isso? Tem explicação. Voltando àquela questão, né, dos 4 pilares fundamentais para a saúde, voltando na questão da saúde intestinal, às vezes é uma criança, né, olha o que eu falei lá atrás, né, sobre o preparo dessa saúde ainda dessa criança no período gestacional, né, às vezes é uma criança que já nasceu com o intestino desajustado, com um intestino que está permeável, um intestino que não tem uma população adequada de lactobacilos, de bifidobacterium, né, de bactérias benéficas, né, a microbiota já está em desordem. Muitas vezes é uma criança que no período neonatal, ali no perinatal, já teve alguma infecção e já precisou fazer uso de algum antibiótico, que é o que desorganiza ainda mais, né, essa microbiota. Então, esse desequilíbrio que praticamente já vem desde pequenininho, isso vai equivocar a nossa resposta imunológica, né? Isso vai afetar a produção de substâncias, né, de imunoglobulinas, por exemplo, né? O nosso tubo digestivo, ele é rico em imunoglobulina A, né, que faz parte da nossa imunidade inata, é exatamente o que vai ajudar a gente combater imediatamente aquele agente ali, aquele micro-organismo nocivo que entrou em contato com o nosso corpo, né? Então, muitas vezes é uma quantidade de IgA abaixo do normal, muitas vezes é um tubo digestivo que não tem uma camada de muco adequada exatamente para poder servir de barreira física para evitar a entrada desse micro-organismo na corrente sanguínea, né? E aí pode acontecer a translocação bacteriana do próprio intestino e aí gerar infecções, né? Ou seja, o nosso sistema de defesa, ele está em desequilíbrio, ele está totalmente, né, desgastado. E isso pode fazer com que a criança vá emendando uma infecção atrás da outra, ou o paciente vai emendando uma infecção atrás da outra. Eu hoje em dia observo muito, assim, eu reservo sempre um espaço, né, da consulta para poder ver como é o dia a dia, como é a rotina, né? E o que eu tenho observado, principalmente nas crianças, não sei se vocês têm essa percepção, as crianças hoje em dia, elas têm uma rotina extremamente estressante, né? Então, são crianças que são acordadas muito cedo, porque 7 horas tem que estar lá dentro da sala de aula,
né? São crianças que muitas vezes acaba a aula, tem um espaço de tempo muito curto para poder se alimentar. Às vezes leva a alimentação para a própria escola, leva né? a alimentação para a escola e já sai emendando uma atividade física na outra. Vai para o tênis, vai para o balé, vai para o esporte, vai para a banca, né? Quando chega em casa, as crianças estão exaustas, tadinhas. Aí tem que fazer tarefa, né? Porque no dia seguinte tem que entregar. E assim, isso vai virando uma bola de neve, né? E muitas vezes ficam nas telas, né? Até tarde da noite, o que prejudica muito a qualidade de sono. Então, eu vejo hoje muito no consultório. As crianças já chegam, tadinhas, assim, de olheira, né? Com um cansaço absurdo, por terem uma rotina extremamente estressante, né? Aí eu pergunto, que horas que você brinca, né? Que horas que essa criança brinca? Que horas que essa criança repousa? Que horas que ela dorme? Né? E às vezes, os pais chegam, né, com muita sede de um remédio mágico para poder dizer assim, doutor, eu quero um remédio para essa criança não adoecer, né? Não é bem assim. É importante lembrar também, Patrícia, que até os 7 anos, a forma que a criança tem para o sistema imunológico amadurecer, né, além das vacinas que hoje a gente tem, né, para algumas doenças, para prevenir formas graves, é o adoecimento. Adoecer faz parte do amadurecimento do nosso sistema imunológico para que esse adulto seja um adulto saudável, para que ele não tenha doenças mais graves, né, na fase adulta. Agora, de fato, né, aquela criança que emenda um antibiótico no outro, que, né, emenda uma gripe na outra, né, e um outro fator, né, o acesso às emergências é muito frequente, muitas vezes desnecessário, né, estar numa emergência, e aquele médico de emergência, ele não tem culpa, assim, ele precisa resolver aquela situação, muitas vezes, ali, pontual, né, emergencial. Não é um especialista. Exatamente. Né? Na maioria das vezes, não há indicação para uso de antibiótico. E essa criança sai da emergência com uma receita de antibiótico e de um corticoide, né? Para você ter uma ideia, 75% das infecções respiratórias, elas são de origem viral. Que tem uma cura espontânea, digamos assim. Lógico que a gente vai oferecer todas as medidas de suporte para essa criança restaurar a saúde, né? Esse indivíduo restaurar a saúde. Mas, exatamente, esse uso de antibiótico desnecessariamente, né? De forma desmedida, frequente, né? Isso vai realmente arrebentando com o equilíbrio intestinal. Nossa mucosa intestinal tem uma capacidade regenerativa, né? Mas, assim, se não dá nem tempo dele se regenerar, a gente já entra novamente com um antibiótico ou emenda uma outra infecção, né? Isso vai virando uma bola de neve, né? E ele não consegue se restaurar. Vai ficar doente sempre. Vai ficar doente sempre. E antigamente tinha até os banhos de mar, que era muito indicado para esse tipo de infecções, né? Que eram medidas tão mais simples também, né? Banho de mar é uma maravilha. Para mim cura tudo, um banho de mar. Não, limpar a parte Mas Sim. parte do iônio. E tanto que hoje já existem, né, no mercado soluções salinas que têm a composição semelhante, né, e a concentração semelhante à da água do mar. Né, exatamente para poder fazer a limpeza. Né? E que tem um resultado, assim, maravilhoso, sensacional. Eu lembro que o pediatra da minha filha dizia assim, dê um caldo nela na praia que vai melhorar essa ritmo. Melhora. Vai sair um monte de secreção, né? Ela vai tossir, vai sair um monte de secreção do nariz, mas depois ela vai ficar bem. É importante lavar o nariz, né, doutora? Sim. Mas com frequência todo dia? Então, com frequência todo dia, eu não recomendo, né? Naquele paciente, por exemplo, que não está com secreção no nariz, não tem porquê, né? Fazer aquela lavagem várias vezes ao dia, diariamente, né? Eu recomendo, por exemplo, nos escolares, né? Assim, começou a ir para a escola, assim, faz uma lavagem do nariz quando voltar, né? Exatamente para
auxiliar esse nariz a remover essas partículas que ele pode ter inalado, né? O contato com outras crianças, tem de fato, muitas viroses, né? Muitas doenças que acontecem nesses pequenos, e que a lavagem nasal, quando chega de um ambiente desse, de uma situação dessa, né? Da escola, chegou da escola, faz a lavagem do nariz. E aí eu acho adequado. Mas assim, lavar compulsivamente, não. A última. Limpar o ouvido com cotonete todos os dias. Tem otorrino que diz que a cera protege. Eu queria ouvir da senhora. A cera protege. Como é que a gente limpa o ouvido? Não limpa. Eu tive um professor que ele dizia assim para o paciente, limpa com o cotovelo. Porque, de fato, assim, o ouvido, ele tem um sistema, né, de renovação celular que faz com que ele seja um órgão autolimpante. Lógico que existem exceções, né, que aquela pessoa, principalmente crianças e idosos, eles têm digamos, a criança tem uma hiperprodução de cera e o idoso tem uma baixa renovação celular, ele tem uma baixa eficiência desse sistema autolimpante. Uhum. Então, por isso que a criança e o idoso, eles são mais propensos a acumular mais cerúmen, tá? Mas assim, o cerúmen, ele protege o ouvido de infecções, né? De entrada, por exemplo, de insetos, né, de corpos estranhos, da entrada de água, entrada e permanência de água, né, no ouvido quando a pessoa vai mergulhar, por exemplo, né? E quando existe o excesso de cerúmen, somente o otorrino está capacitado, habilitado e tem as ferramentas corretas para poder fazer aquela remoção. A gente tem mania de adequada. pegar o cotonete e ficar lá. Não. A pele do ouvido precisa dessa proteção. Ela precisa dessa camada, né, gordurosa, exatamente para evitar as otites, por exemplo, as infecções fúngicas ali. Quando você tira o cerúmen, você tira essa camada, existe uma propensão enorme a uma infecção fúngica. Né? Há o desenvolvimento dos eczemas, que são de origem alérgica, né? A formação de seborreia ali dentro do ouvido. Então, de fato, o cerúmen, ele não deve... Apesar dele ter uma coloração que remete ao aspecto de sujeira, mas não é. A cera, quando ela é recentemente produzida, ela tem uma cor clara. Ela escurece quando ela entra em contato com o ar, com o oxigênio, e ali ocorre um processo de oxidação. Daí ela fica com aquela cor escura. Recado dado. E agora sim, eu vou pedir, doutora, por favor, doutora Adriana, que deixe uma mensagem para quem está ouvindo a gente em relação ao que a gente discutiu aqui, né? Garganta, nariz, ouvido. Por favor, a câmera é toda da senhora. Gente, a mensagem é o seguinte, vou repetir, porque eu acho que a gente precisa estar sempre massificando essa informação. Cuidem, né? Redobrem a atenção de vocês para a saúde de uma forma geral, tá? E vocês vão estar fortalecendo a saúde de vocês, sem sombra de dúvida, ficando vigilantes com relação a como você dorme, o que você come, que tipo de atividade física você exerce. E como você gerencia as emoções e o estresse na sua vida. Muito obrigada. Ró, obrigada também. Agradeço demais a sua participação aqui no Pode Mais Saúde. Por favor, sua mensagem final. Eu que agradeço e também queria dizer que assim, a Singular tem um cuidado muito grande com essa personalização, com os protocolos dos médicos, né? Esse caminhar juntos e que o paciente saiba que a gente está comprometido com essa segurança desse protocolo, seja homeopático, seja suplementação e os próprios medicamentos, né? É lindo ver a Singular Pharma andando de mãos dadas com médicos, com pacientes também. Isso é muito lindo, é fantástico esse trabalho de vocês. E se você que está aí assistindo gostou do episódio, por favor, curta, compartilhe com outras pessoas, com outras mulheres. Siga a gente nas redes sociais também, @SingularPharma, @Academia da Menopausa e @Conect Educação. Lembrando para vocês, mais uma vez, que nos próximos dias 21 e 22 de novembro, acontece aqui em Salvador a segunda edição do Conect. É um congresso imperdível, vocês sabem, que vai falar sobre medicina, longevidade e saúde personalizada. Se quiser saber de mais detalhes, entra lá no site www.conectsalvador.com.br. Aproveita e faz sua inscrição. A gente vai ficando por aqui. Super beijo. Até a próxima.